Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica 2. Na videoaula de hoje, nós continuaremos falando de volumetria de neutralização, parte 2. Porém, na última aula, nós vimos aqui a introdução à análise volumétrica, destacando aqui o histórico dos diversos aparatos utilizados para volumetria. Focamos então na volumetria de neutralização e fizemos uma grande revisão sobre ácidos e bases, que é fundamental para que vocês entendam a volumetria de neutralização. Destacando aqui a hidrólise de sais, uma vez que é preciso desmistificar essa ideia de que uma reação de neutralização forma um sal de caráter neutro. Em alguns casos, em titulações envolvendo ácidos fracos e bases fracas, esse sal não vai apresentar caráter neutro, tá ok? E esse pH vai depender então da minha constante de hidrólise, assim como soluções tampões que também podem ser formadas no meu sistema e alterar a condição de equilíbrio desse sistema, tá bom? Então a gente fez basicamente uma grande revisão na última aula e fez uma introdução à análise volumétrica com enfoque aqui na volumetria de neutralização. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre curvas de neutralização. O equilíbrio químico dos processos de neutralização, ele pode ser visualizado pelo estudo da mudança da concentração do íon hidrônio durante a titulação. O gráfico de pH contra a porcentagem de ácido neutralizado ou em mililitros da base adicionada, é conhecido, portanto, como curva de neutralização ou, usualmente, curva de titulação. E ela apresenta essa característica típica aqui, esse sinal típico senoidal, tá ok? Então, uma curva de titulação é uma curva que expressa a variação do pH, ou seja, da concentração de H+ no meu sistema, em função do volume de ácido ou base adicionada, tá ok? A partir dessa curva é, portanto, possível determinar a quantidade dos componentes ácidos ou bases no meu sistema em uma mistura e também determinar os seus valores de pK, como nesse caso específico, onde a gente tem diferentes valores de pK com diferentes características para a curva. As curvas de titulação podem ser levantadas experimentalmente pela determinação do pH durante a titulação, por meio de processos instrumentais ou potenciométricos, ou calculada a partir de princípios teóricos. Quando feita por meio da potenciometria, ela emprega um pH-metro, como esse aqui destacado na figura. E basicamente o sistema que temos é um eletrodo de vidro combinado em contato com a minha solução, que vai monitorar o meu pH a partir de um pH-metro, a partir da minha adição aqui do meu agente titulante. Lembrando que ao chegar na região de pH do ponto de equivalência, vai ser possível visualizar uma mudança abrupta do meu perfil pH, volume de solução. Em titulações envolvendo ácidos fortes e bases fortes, os íons hidrônios responsáveis pelo valor do pH da solução, eles podem provir de duas fontes diferentes. A primeira dela é da reação de dissociação do ácido com a água, reação clássica aqui, genérica, HA mais água formando o íon hidrônio mais a base conjugada a menos, ou da reação de dissociação da própria água, ou autoprotólise da água, que também pode gerar íons hidrônios. Ou seja, de forma resumida, como na volumetria nós monitoramos o pH, ou seja, a concentração de H+, ou íons hidrônios, em função da minha espécie titulante adicionada, é fundamental que nós possamos monitorar essa concentração, identificar de onde estão vindo esses H+. Numa reação de um ácido forte com uma base forte, que é o primeiro caso aqui que nós vamos estudar de titulação, nós temos que ele pode provir tanto do ácido forte como da autoprotólise da água. Entretanto, em todas as soluções, exceto as mais diluídas, e entendo diluídas como quando a concentração do meu ácido é menor do que 10 a menos 6 mol por litro, a contribuição de íons hidrônios do ácido forte excede a do solvente. Ou seja, para uma solução de ácido forte,
HA genérica com a concentração superior a 1 vezes 10 a menos 6, a gente pode escrever que a concentração de íons hidrônios é igual à concentração analítica do ácido mais a concentração de OH-. Como essa concentração de OH- é desprezível, porque ela é muito inferior à concentração do meu ácido, nós temos que a concentração de H+ é praticamente a concentração analítica do meu ácido. Lembrando que essa concentração de OH- representa a contribuição de íons hidrônios da dissociação da água e, nesse caso específico aqui de ácidos e bases fortes, é desprezível. Analogamente, para a solução de base forte, temos a seguinte reação: a reação de autoprotóse da água e a reação da base forte com água liberando OH-. Deste modo, a contribuição dos íons hidrônios presentes em uma solução de uma base forte pode ser representada da seguinte maneira: a concentração de OH- vai ser igual à concentração analítica da base mais a concentração de íons hidrônios. E essa concentração de íons hidrônios, como provém da autoprotóse da água, cuja concentração é muito baixa, é desprezível, ou seja, nós temos que a concentração de OH- é basicamente equivalente à concentração analítica da base para sistemas de ácidos fortes e bases fortes. Nos cálculos teóricos envolvendo equilíbrio de neutralização, consideraremos a reação entre um ácido forte e uma base forte como sendo completa. E o desdobramento disso é que para o cálculo do pH antes ou depois do ponto de equivalência, a solução resultante será considerada como uma mistura de um ácido forte ou uma base forte em excesso e o sal formado. Ou seja, nós temos uma reação antes ou depois do ponto de equivalência com um excesso de base forte ou ácido forte e o sal formado. Já no ponto de equivalência, o pH será calculado a partir da solução contendo o sal formado pela reação entre o ácido forte e a base forte. Unicamente o sal formado, porque consideramos que a reação é completa para a titulação de um ácido forte com a base forte. Como exemplo, nós temos aqui o seguinte: considere a titulação de 50 ml de uma solução de HCl 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro com a solução de hidróxido de sódio 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Tá, ok? Um ácido forte com a base forte. O pH será calculado, então, antes do início da titulação, ou seja, quando o volume de base, e aqui a base é o meu agente titulante, é igual a zero. Antes do ponto de equivalência, escolhemos aqui um volume de base de 25 ml. No ponto de equivalência, cujo volume de base é de 50 ml. E após o ponto de equivalência, onde escolhemos aqui um volume de 100 ml de base. Inicialmente, então, nós vamos trabalhar com pH antes do início da titulação. Antes do início da titulação o pH da solução de HCl 1,00 vezes 10 a menos 1 mol por litro, é obtido então a partir desta equação aqui, onde nós temos que a concentração de íons hidrônios vai ser igual praticamente à concentração analítica do ácido, uma vez que a concentração de OH- é desprezível, visto que ela vem da autoprotóse da água. Ou seja, a concentração de íons hidrônio é igual à concentração do meu ácido forte, concentração analítica do meu ácido forte ou concentração do HCl. Como a concentração da HCl, no caso que acabamos de apresentar, é de 1,00 vezes 10 a menos 1, nós temos que a concentração de íons hidrônios vai ser também igual a 1,00 vezes 10 a menos 1. Logo, o pH, que é dado como menos log da concentração de íons hidrônios, vai ser menos log de 1,00 vezes 10 a menos 1, ou seja, igual a 1. E esse ponto corresponde ao primeiro ponto da nossa curva de titulação, ou ponto A. Representado aqui num gráfico de pH vezes volume do titulante, ou seja, volume da base, aqui como ponto A. Volume igual a 0, pH igual a 1. Tá ok? O próximo passo é então determinar o pH antes do ponto de equivalência. E é bom lembrar a vocês que nós escolhemos um volume de titulante antes do ponto de equivalência como sendo 25 ml. Tá ok? Neste caso, a solução resultante, ou seja, a mistura de 50 ml do meu ácido mais os 25 ml de base que foi adicionado, apresenta um excesso de ácido, uma vez que não ocorreu a neutralização completa do meu ácido forte. A quantidade de base que foi adicionada antes do ponto de equivalência não foi suficiente para neutralizar completamente o meu ácido. Como consequência disso, a gente tem um excesso de ácido mais o sal formado. Tá ok? Portanto, a reação é a seguinte:
A base mais água forma a espécie Hb+, mais OH-. Como o sal formado, que é o NaCl, não possui efeito sobre o pH do meio, o pH do meio será uma função direta da concentração de HCl em excesso, ou seja, a concentração de íons hidrônio no meu sistema, ou seja, o pH do meio, indiretamente a pH do meio, vai depender então do excesso de HCl no sistema. E esse excesso, ou seja, a concentração de HCl, é dada pelo número de mols de HCl em excesso dividido pelo volume total, onde o número de mols do excesso de HCl é o número de mols ou quantidade de matéria de HCl que restam após a reação de neutralização com NaOH, e VT é o volume total da solução. O número de mols de HCl em excesso vai ser, então, o número de mols inicialmente presentes de HCl menos o número de mols de base adicionada. E substituindo o termo número de mols de HCl em excesso na equação que nós obtemos inicialmente, nós temos então que a concentração de íons hidrônio vai ser igual ao número de mols de HCl menos o número de mols de NaOH, dividido pelo volume total. Paralelamente, nós temos que o número de mols inicial de HCl vai ser o volume de HCl vezes a concentração de HCl, a definição aqui de concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume, consequentemente o número de mols é igual ao volume vezes a concentração molar. E o número de mols de hidróxido de sódio vai ser o volume de hidróxido de sódio vezes adicionado, a concentração de hidróxido de sódio. Além disso, o volume total vai ser o volume de HCl inicialmente presente mais o volume de hidróxido de sódio adicionado. Substituindo então todos esses termos nessa expressão, nós temos então que a concentração de íons hidrônio, que é igual à concentração de HCl em excesso, vai ser igual ao número de mol de HCl, que nada mais é do que o volume de HCl vezes a concentração de HCl, menos o número de mol de NaOH, que nada mais é do que o volume de hidróxido de sódio vezes a concentração de hidróxido de sódio, dividido pelo volume total, que nada mais é do que o volume de HCl inicialmente presente, mais o volume de hidróxido de sódio. Substituído pelos valores numéricos apresentados no exemplo, nós temos então que a concentração de íons hidrônios vai ser igual a 50 vezes 0,1 menos 25 vezes 0,10, que é a concentração molar do ácido e da base. Multiplicado aqui a 10 a menos 3, para que a gente converta de ml para litro. Lembrando que a concentração molar é em mol por litro. Dividido pelo volume de ácido inicialmente presente, 50 ml, mais o adicionado de base, 25 ml, multiplicando novamente por 10 a menos 3 para a gente converter de ml para litro. A concentração, então, de íons hidrônios vai ser igual a 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Portanto, o pH vai ser o log desse valor, que vai ser igual a 1,48, menos log do valor, perdão, que corresponde ao nosso ponto B na curva de titulação. Ou seja, com um volume de 25 ml, nós temos um valor de pH em torno de 1,48, ponto B da nossa curva de titulação. Próximo passo, então, é determinar o pH no meu ponto de equivalência, que é o ponto onde nós temos um consumo equivalente do ácido com a base. Nesse caso aqui, como eles estão numa relação de 1 para 1, é fácil perceber que esse ponto de equivalência vai ser 50 ml, uma vez que nós temos inicialmente 50 ml de ácido. Para neutralizar completamente esse ácido, nós vamos precisar de 50 ml da base. Nesse ponto, então, nós temos que o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base, porque a reação é completa. Ou seja, o volume do ácido vezes a concentração do ácido é igual ao volume da base vezes a concentração da base. Neste caso, a solução resultante é composta apenas pelo sal, NaCl, e água, oriundo da reação de neutralização. Uma vez que uma reação de um ácido forte com a base forte gera sal e água. Ou seja, HCl aquoso mais NaOH em meio aquoso vai formar NaCl mais água. A concentração do sal formado pode ser então obtida pela equação concentração das espécies Na+, é igual à concentração da espécie Cl-, que é dada pelo número de mol de Na+, ou o número de mol de Cl-, dividido pelo volume total. Paralelamente, nós temos que o número de mol de Na+, é igual ao número de mol de Cl-, que é igual ao volume de Na+, vezes a concentração de Na+,
ou volume de Cl- vezes a concentração de Cl-. E temos também que o volume total vai ser o volume de ácido inicialmente presente mais o volume da base adicionada. Substituindo todos esses termos na equação, nós temos então que a concentração de Na+ é igual à concentração de Cl-, que vai ser dada pelo volume de Na+ vezes a concentração de Na+, dividido pelo volume inicialmente presente de HCl mais o volume de base adicionado. Ou, se quiserem escrever de outra maneira, o volume de Cl- vezes a concentração de Cl-, novamente dividido aqui pelo volume total, ou seja, volume inicialmente presente de ácido mais o volume da base adicionada. Substituindo pelos valores numéricos que nos foram passados, nós encontramos então que a concentração de Na+ ou de Cl- vai ser igual a 5,00 vezes 10 a menos 2, que é a concentração do meu sal formado. No entanto, o pH do meio é dado única e exclusivamente pela concentração de íons hidrônio. Por definição, pH é o potencial hidrogeniônico, ou seja, a concentração de íons hidrônio ou H+ presente no meu meio. E o que nós acabamos de encontrar é a concentração do meu sal. Como todo íon hidrônio e todo íon hidroxilo dessa solução provém única e exclusivamente da dissociação da água, nós temos então que a concentração de íons hidrônios são equivalentes à concentração de OH-. Portanto, no ponto de equivalência, nós utilizaremos a expressão do Kw, substituindo aqui essa consideração de que a concentração de íons hidrônios é igual à concentração de OH- no ponto de equivalência. Ou seja, Kw, que é igual à concentração de íons hidrônios vezes a concentração de OH-, que equivale a 1,00 vezes 10 a menos 14, pode ser reescrito como concentração de íons hidrônio vezes concentração de íons hidrônio, substituindo aqui, que vai ser igual a 1,00 vezes 10 a menos 14. Ou seja, a concentração de íons hidrônio vai ser a raiz quadrada de 1,00 vezes 10 a menos 14, que corresponde a 1,00 vezes 10 a menos 7. Consequentemente, o meu valor de pH vai ser menos log de 1,00 vezes 10 a menos 7, ou seja, 7. pH no ponto de equivalência para uma reação de um ácido forte com a base forte é 7, ou seja, uma solução neutra, uma vez que ela forma apenas sal e água, um sal de caráter neutro porque é um eletrólito forte. Esse ponto aqui de pH gera o meu ponto 3 na curva de titulação, que é representado aqui no gráfico de pH versus volume de hidróxido. Na sequência, então, nós temos o último ponto, que é o valor do pH após o ponto de equivalência. E empregamos aqui para esse cálculo o volume de 100 ml, que é um volume superior a 50 ml, que é o volume do meu ponto de equivalência. Neste caso, a solução resultante vai conter, então, 50 ml de HCl, que é o volume inicialmente presente do meu analítico de interesse, mais 100 ml de NaOH que foram adicionados. E ela vai apresentar, então, um excesso de base, diferentemente do caso anterior, do caso onde nós tínhamos o pH antes do ponto de equivalência, que apresentava um excesso de ácido. Quando nós ultrapassamos o ponto de equivalência, nós temos agora um excesso da base, porque nós adicionamos uma quantidade de base muito superior à necessária para neutralizar completamente o HCl. E ele pode, então, ser representado a partir dessa equação. Concentração de HCl aquoso mais NaOH aquoso em excesso, ou seja, após o ponto de equivalência, vai gerar um sal, água e um residual aqui de hidróxido de sódio. Como o sal formado, NaCl, não possui efeito sobre o pH do meio, o pH do meio será calculado indiretamente a partir da concentração excedente da minha base. Ou seja, a concentração de OH- vai ser equivalente à concentração de NaOH em excesso, que é dado pelo número de mols de NaOH em excesso dividido pelo volume total. Logo, o número de mols de NaOH em excesso é igual ao número de mols de NaOH menos o número de mols de HCl inicialmente presente. Substituindo, então, esse termo na equação que nós acabamos de apresentar, nós temos, então, que a concentração de OH-, que equivale à concentração de NaOH em excesso, vai ser igual ao número de mols de NaOH menos o número de mols de HCl dividido pelo volume total. Paralelamente, nós temos que o número de mols de HCl vai ser o volume de HCl vezes a concentração de HCl, e o número de mols de NaOH vai ser o volume de NaOH vezes a concentração de NaOH. E o volume total vai ser volume de HCl inicialmente presente, mais o volume de NaOH adicionado ao sistema.
Substituindo todos esses termos nessa equação, nós temos então que a concentração de hidroxilas, que é igual à concentração de NOH em excesso, vai ser igual ao volume de NOH vezes a concentração de NOH, menos o volume de HCl vezes a concentração de HCl dividido pelo volume de HCl mais o volume de NOH. Substituindo pelos valores numéricos apresentados no exemplo, nós temos então que a concentração de OH- vai ser igual a 100 vezes 0,1 menos 25 vezes 0,1, multiplicados aqui por 10 a menos 3 para converter esse volume em ml para litro, dividido pelo volume total, que é de 150 ml, multiplicados aqui por 10 a menos 3 para converter em litros. Concentração de OH- então vai ser de 3,33 vezes 10 a menos 2. Consequentemente, o pOH, que é menos log dessa concentração, vai ser de 1,48. Acontece que na curva de titulação, nós determinamos o pH e não o pOH. Portanto, é preciso nós substituirmos o valor de pOH na expressão do produto iônico para que possamos encontrar o pH. Isso porque nós sabemos que o pH mais o pOH é igual a 14. Então, se substituirmos o valor de pOH nessa expressão, nós encontramos com facilidade o pH, que é igual a 12,52, que corresponde ao meu ponto D na curva de titulação. Okay? Acontece que apenas com esses 4 pontos é impossível vocês estabelecerem uma curva, tá ok? Por isso é importante que nós possamos calcular pontos adicionais. Essa tabela ao lado apresenta diversos outros pontos que foram calculados antes do ponto de equivalência e após o ponto de equivalência, tá ok? A disposição de todos esses dados em um gráfico dá origem então a uma curva de titulação completa para a titulação de neutralização. Como que nós vamos representar a sequência aqui, ó? Se vocês pegarem mais pontos, vocês vão então conseguir observar o traçado da minha curva, que é característico sigmoidal. A disposição de todos esses dados em um gráfico de origem dá origem então à curva de titulação completa para a titulação de neutralização, e podemos observar uma acentuada variação do pH próximo ao ponto de equivalência ou ponto C. O que significa essa acentuada variação? Significa que para uma pequena variação de volume, eu tenho uma variação abrupta aqui do meu valor de pH. E isso caracteriza o ponto de equivalência do meu sistema. O ponto de equivalência ou ponto final pode então ser tomado como um ponto de inflexão da curva. Esse ponto de inflexão nada mais é do que essa variação abrupta do meu pH em função do volume. Em uma curva de titulação sigmoide, o ponto de inflexão é a parte de variação mais acentuada da curva de titulação, na qual a sua alteração de volume é máxima. Essa alteração pode ser estimada visualmente ou a partir de um gráfico, usando, por exemplo, a primeira ou a segunda derivada dessa curva de titulação. Se calcularmos então a primeira derivada, que é dpH dividido por dV, nós teremos então a inclinação da curva de titulação. Ela parte então de próximo de zero, antes do ponto de equivalência, até atingir o máximo no ponto de equivalência. E com isso, tirando então a primeira derivada daquela curva sigmoide, nós conseguimos encontrar um pico aqui que corresponde ao meu ponto de equivalência. Uma segunda diferenciação pode ser realizada para localizar o máximo da primeira derivada, uma vez que a inclinação da primeira derivada vai de positivo a negativo quando passamos pelo máximo. Tal procedimento consiste em determinarmos a segunda derivada, que é dada por essa expressão, e que vai do valor zero, que passa por um valor zero próximo ao ponto de equivalência. Essa expressão aqui então representa a segunda derivada em função do volume de NOH. Esse procedimento de tirarmos a primeira e segunda derivada é fundamental para que possamos visualizar o ponto final de curvas com inflexões diretas, como aqui nós estamos apresentando aqui na sequência. Nós não temos uma inflexão, ou seja, um ponto de equivalência muito nítido na titulação, principalmente quando trabalhamos com ácidos polipróticos, com um segundo, terceiro, quarto hidrogênio ionizável, ou quando trabalhamos com titulações de ácidos fracos com bases fracas. Por isso, uma ferramenta como o emprego da primeira e segunda derivada é fundamental para que possamos visualizar os pontos de equivalência, visto que na primeira derivada é representado pela formação de um pico e na segunda derivada é representado pela passagem em zero aqui no meu sistema, tá ok? Como a atividade
Para essa aula nós temos o questionário online 3, tá ok? Que deve ser postado até as 23 horas e 55 minutos do dia 4 de outubro. E também temos a postagem de atividade do módulo 4, que são 5 questõezinhas que devem ser postadas até as 23 horas e 55 minutos do dia 11 de outubro. Eu desejo então, nós temos aqui ainda para a próxima aula, nós veremos volumetria parte 3, onde falaremos sobre o fundamento dos indicadores. Falaremos também um pouquinho sobre o uso e escolha do indicador e do cálculo do erro da titulação que eu mencionei na primeira aula. Eu desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima web.